Olá, boa noite, tudo bom? Bom, eu estava conversando com as pessoas do grupo, né, que eu participo, de um grupo onde a gente troca informações, se reúne para fazer orações, e algumas pessoas vieram relatar: Luiz, eu tenho acordado por volta das 3 horas da manhã, 3h30, às vezes não durmo, às vezes eu volto a dormir, mas invariavelmente há esse acordar às 3 e pouco da manhã, e ficou aquele sentimento: o que acontece, por que disso, por que daquilo, qual aquilo outro. Bom, e aí a gente resolveu fazer esse vídeo, avisei para o pessoal que eu iria fazer, para avisar a eles e para tentar passar um pouco daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente conhece, né, com relação a essa questão. Bom, então, 3 horas da manhã. Gente, existem horários que são marcantes, horários que são, é, podemos dizer assim, portais energéticos, tá? Horários de portais de comunicação, né? Horas, dias, né? Normalmente a gente tem, né, 8 do 8, 9 do 9, 10 do 10, 22 do 20, 21 do 12, né? 13 do 13, alguma coisa nesse sentido. As horas também são assim, né? Não só algumas horas fechadas, como meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9, 12, 15, 18, 21, né? São horários em que a gente tem, vamos dizer assim, uma maior abertura para o campo espiritual. Tem outros horários também que são marcantes, quando a gente tem datas ou horários repetidos: 2 e 2, 3 e 3, né, 15 e 15, né, 21 e 21. Né? Então, esses horários são marcantes porque, inclusive, é uma coisa que até é interessante. Eu, às vezes, olho no relógio, vou olhar, né, e está marcando essa hora é, corrida, ou seja, 18 e 18, 20 e 20, né, 20:02. Pode parecer coincidência, mas não é. Existe um sentido nisso, existe uma relação entre a espiritualidade e quem tem essa mediunidade ou quem tem esse contato, né, com a espiritualidade por conta disso. E por que normalmente se fala que do acordar de madrugada às 3 da manhã, né? Isso é uma coisa que não tá preso, por exemplo, a quem é espírita, ou quem é umbandista, ou quem é de candomblé. Não. Eu, por exemplo, tenho conhecidos que acordam 3 horas da manhã para rezar terço, né? São horários, né, específicos. Às 3 horas da tarde, por exemplo, às 15 horas, é considerada a hora da misericórdia, né? Fala-se ser a hora em que Jesus determinadamente morreu, né? Então, existe essa relação desses horários, tá? Mas eu gosto sempre de dizer uma coisa para as pessoas: você tem o lado positivo e o lado negativo de todo processo em que envolva uma espiritualidade. Isso é uma realidade, não tem como fugir, é uma verdade inquestionável. Da mesma forma como os grandes mentores, os guias, as entidades, os anjos, ou o nome que a pessoa queira dar, né, o nome que a pessoa acredite, né, ela tenha, você também tem o lado negativo agindo nesse horário. Tá? E por que normalmente de madrugada isso acontece muito mais? Por uma questão simples, fácil da gente entender. No momento que você dorme, o teu corpo fica em repouso. A sua alma, ela tem a facilidade de se volatear, ou seja, de voar, de sair de perto de você. Às vezes não acontece isso. Então toda vez que eu durmo minha alma voa, viaja? Não, nem sempre.
Né? Ela pode, mas nem sempre isso acontece. Às vezes ela fica ali ao lado, né? Tanto faz, né? Seguindo os ensinamentos que a gente vê nos livros, né, espíritas. Você fica preso, a alma fica presa ao corpo através do chamado perispírito, ou cordão de prata, né? E esse cordão ele é elástico, né? Ou seja, você pode dar a volta ao mundo, né? Isso não há problema nenhum. Já foi relatado questões em determinados livros que falam sobre isso. Mas veja, no momento em que você deita e que você dorme, você fica com o teu corpo físico totalmente inerte, paralisado, né? E o espiritual passa a ter mais ação. Isso é normal. A gente dá para entender o porquê dessa questão. E é exatamente nesse momento que a espiritualidade tem mais facilidade em poder se comunicar, em poder falar com a pessoa, em poder transmitir alguma coisa para a pessoa. Muitas das vezes, dependendo do grau de mediunidade, as pessoas têm um sonho revelador ou têm algum sonho que traga alguma noção de algo que ela precisa receber para que ela possa passar para outras pessoas, ou a espiritualidade acorda para que você possa executar um determinado trabalho, uma determinada tarefa, uma oração de repente. Existem casos, eu posso relatar vários casos. Eu tenho um caso, por exemplo, que aconteceu com a minha própria mãe, tá? Em que ela percebeu de madrugada, né, o acidente que fatalizou um primo que eu tinha. Ela estava em Juiz de Fora e o acidente foi aqui no Rio de Janeiro, né? E ela conta, né, que ela falou: nossa, amor, estava ela e meu pai, né? Nossa, amor, acabei de ver agora um carro pequeno entrou atrás de um caminhão, nossa, uma coisa. Meu pai olhou na janela e não viu absolutamente nada. E foi exatamente assim que meu primo faleceu, num acidente de carro. Ele entrou por baixo, né, pela traseira de um caminhão e veio a falecer. Então, isso depende muito da espiritualidade da pessoa, dessa mediunidade da pessoa, né? Agora, o acordar sempre, né, o ser acordado sempre, é algo que você precisa, você que está me vendo, você que está me ouvindo, né, você precisa saber o que é. Não é apenas o acordar por acordar. Ah, o espírito está ali, a espiritualidade está ali. Ah, vamos brincar com ele, vamos acordar ele. Isso é um papel de um espírito zombeteiro. Isso é uma ação de um espírito negativo. Ele está ali tirando o seu descanso, porque o teu corpo necessita de descanso. Tá? Então, se por um acaso a coisa acontece sempre, e sempre, e sempre, você tem algumas situações que precisam ser vistas. Qual? Como é que acontece esse acordar? Tá? É um acordar tranquilo? É algo que te tranquiliza? É algo que não te causa espanto? É algo que acontece às vezes, né? Às vezes você necessita, a espiritualidade necessita que você acorde e faça uma oração. Você reze, você reze um terço, dependendo da sua visão espiritual, que você faça uma oração no Ho Oponopono, por exemplo, e reze as 108 firmas, as 108 contas do Ajapamala, né? Uma palavra necessária, um estudo que você precise fazer de uma passagem pequena e que vai ser algo necessário para você naquele dia, no dia a dia, no dia seguinte, alguma instrução que você precisa receber, né? Então, o que a gente precisa observar não é o acordar, mas a frequência deste acordar. Porque ainda há um outro fator também importante que precisa ser levado em consideração e que não pode ser esquecido. Você pode estar com algum problema físico
que esteja causando essa insônia em você. Você dorme até 2, 3 horas da manhã e acorda. Então isso também pode ser observado. Não, porque as pessoas às vezes têm a mania de bota a culpa na espiritualidade. Tudo é mais fácil explicar, bota a culpa na espiritualidade. E às vezes a espiritualidade não tem culpa nenhuma. Não apareceu nenhum espírito. O mentor está lá no cantinho dele, bonitinho, quietinho, fazendo lá as mandingas dele, o que seja, está lá estudando. O anjo está lá bonitinho, passeando lá no espaço e tudo mais. Daqui a pouco chega, opa, me culparam de uma coisa que eu não tenho nenhuma culpa. Isso acontece, tá? Isso pode acontecer. Então, você precisa verificar se esse acordar constante, né, é algo físico. Eu vou aqui relatar para vocês. Eu tenho muita facilidade de acordar de madrugada para me aliviar, ir ao banheiro, né? Então, acordo às vezes, né, em determinados momentos, em determinados períodos do ano, às vezes eu acordo 2, 3 vezes. Isso não significa dizer que a espiritualidade está toda hora lá. Ô, Lugos, vamos embora, acorda aí. Ô, Luiz, acorda, vamos lá, tem que fazer alguma coisa. Não. É simplesmente o fato de eu ter que ir ao banheiro, me aliviar, voltar e dormir de novo. Agora, analise sempre, isso é importante quando você for ver essa questão, analise sempre se por um acaso esse acordar veio acompanhado de alguma situação, se você está passando por algum problema, se você está com alguma preocupação, se de repente você tem alguma coisa importante para fazer, né? Muitas das vezes você tem uma entrevista de emprego, por exemplo, um encontro amoroso, uma questão de negócios, alguma coisa importante que você precisa fazer, e o teu psicológico faz com que você não descanse. Você fique em atenção constante. Então isso é uma situação que precisa ser observada nessas questões. Agora, se por um acaso você chegar à conclusão efetiva de que este acordar às 3 horas da manhã, porque normalmente tem isso também, eu acordei às 1 hora da manhã, depois eu acordei às 3, depois eu acordei às 5, não é bem assim que a coisa funciona. Tá? Quando a espiritualidade ela determina, né, que vai precisar usar aquela pessoa, né, por algum motivo, uma oração, uma reza, um aviso ou qualquer coisa, normalmente aquele horário entre 3, 3 e meia da manhã é um horário mais favorável. Por quê? Porque pega exatamente, como eu falei, essa hora da misericórdia, tá? Na madrugada. É um horário considerável. Tá? Então existe sim a possibilidade de que haja essa conexão entre a pessoa física e a espiritualidade. Sim, acontece, e muito, com muitas pessoas. Tá? Pode acontecer, por exemplo, pelo fato de você estar fazendo alguma coisa. Você está fazendo uma sequência de orações, ou você está fazendo um trabalho espiritual, né? Ou você está fazendo, sei lá, uma pessoa, por exemplo, que fez uma deitada de santo, né? Seja no Umbanda, no Candomblé. Muitas vezes acontece da entidade, do orixá, do guia, né? Acordar aquela pessoa por algum motivo, né? Algum recado, alguma situação que precisa vir. Então isso daí acontece em todos os sentidos. A espiritualidade, de uma certa forma, ela trabalha de uma maneira muito redondinha, muito fechada. Não é uma coisa aleatória. Agora, se você não está identificando, se você não consegue identificar, se você não sabe o que é, né? Você está naquela situação, eu preciso saber o que é. A recomendação que a gente faz é procure um oraculista, né? De repente, né, um oráculo possa lhe identificar melhor,
possa dar a você uma noção do que é um jogo de cartas, um jogo de runas, né? Isso pode trazer para você algum benefício, alguma ordem, né? Você, de repente, que segue o candomblé, será que, de repente, se você segue, o seu pai de santo não pode abrir um jogo de búzios para você, né? A possibilidade é a mais ampla possível. O que a gente não pode é ficar efetivamente, vamos dizer assim, divagando sobre o que é que está acontecendo. A primeira coisa é você tentar identificar o que está causando esse processo de você acordar de madrugada, constantemente. Eu já tive casos de pessoas que vieram falar comigo, que vieram conversar comigo, né? E na hora que a gente fez a abertura de um oráculo para ela, estava dizendo que ela estava sendo cobrada porque ela tinha as obrigações espirituais dela e ela não estava fazendo. Então, meu amigo, a gente precisa ver exatamente essas questões. Então, é muito, mas muito importante mesmo que você tenha a noção do que é que está gerando este acordar. Pode ser uma coisa simples, como eu falei. Simplesmente você não está dormindo porque você está com algum problema físico. Então, de repente, a recomendação, um floral, pode ser uma boa recomendação, né? Evitar de ficar tomando remédios tarja preta, que eu mesmo não gosto. Então, um floral pode fazer um equilíbrio. Pode ser o seu chakra que não esteja alinhado, e isso pode causar também esse desconforto, o seu sono acaba se desregulando. Pode ser, sim, como se fala na gíria, né? Pode ser uma quesila de santo, meu filho, tá? O santo está ali te cobrando e um bom horário, 3 da manhã. Por que da madrugada, dessa espiritualidade acordar? Porque é um horário tranquilo, gente. É um horário de maior tranquilidade. É o meio da madrugada. Não existe barulho ao redor. Não existe o corre-corre da rua. Não existe a iluminação que venha a despertar. É toda uma calma. É todo um processo que pode existir exatamente para levar você a isto. Então, se você está nessa situação, se precisar de algum auxílio, de alguma ajuda, se precisar de um atendimento, eu vou deixar embaixo, né, o meu telefone, o meu e-mail, entre em contato, a gente marca um horário e vamos ver o que podemos fazer, né? Se por um acaso você tem alguma pessoa de confiança que possa lhe dar uma orientação nessa questão, procure. Agora, em primeiro lugar, tente observar se este acordar de madrugada é algo espiritual ou algo físico. Se for algo físico, o Pai de Santo não resolve. Aí é uma questão de médico. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos. Namastê.